De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 35 mil brasileiros são pacientes de esclerose múltipla, o que equivale a 18 casos por cada 100 mil habitantes. Estima-se que 2 vezes mais mulheres do que homens são diagnosticados com a doença. De acordo com a Associação Paraibana de Esclerose Múltipla, aqui no estado são 260 casos confirmados. A maioria dos pacientes diagnosticados, talvez pela proximidade, de João Pessoa, seja Campina Grande e João Pessoa. O restante distribuído no estado. A associação ela existe há 14 anos, e ela começou pela uma necessidade de luta em prol dos direitos dos pacientes, Tava faltando medicação na época, então se uniram um grupo de pacientes e mais algumas pessoas, médicos, que orientaram e criou essa associação. O que a associação busca? Sempre informação, sempre desmistificar a doença. É a nossa maior luta, é levar a informação para toda a população, justamente para encurtar diagnóstico, facilitar cada vez mais o diagnóstico para que as pessoas não venham a ter sequelas maiores com a demora desse diagnóstico chegar. A partir da associação, a gente vinha tentando há muito tempo buscar uma criação de um centro de referência, E de 2012 para cá, nós tivemos essa vitória, conseguimos junto com a FUNAD, o apoio da FUNAD, o apoio da doutora Bianca, muito grande a luta, para conseguir esse centro de referência. Então, a partir daí, a facilidade de diagnóstico foi muito maior. Então, o número dobrou, de 2012 para cá nós dobramos o número de pacientes conhecidos, diagnosticados, por conta do centro de referência. Fazem um trabalho grande de divulgação entre os médicos, entre enfermeiros, entre postos de saúde. O que mudou na minha vida após o diagnóstico de esclerose é que a gente desacelera e a gente aprende a conviver com a doença e com as limitações, No começo a gente nega, no começo a gente chora, mas depois disso a gente vai ver que tem o outro lado. A gente pode continuar levando uma vida normal, com as limitações que a doença impõe, mas dá para viver tranquilamente. Fazendo o tratamento, que é o principal de tudo, não adianta o médico ser bom e você não aderir ao tratamento. Então a coisa mais importante é adesão ao tratamento, qualidade de vida, você praticar uma atividade física, não deixar de trabalhar caso você tenha condições de continuar o seu trabalho, e levar uma vida tranquila. Então, quando eu fui chamada para ser vice-presidente, participar da vice-presidência, no começo eu rejeitei e fiquei, não, é muita responsabilidade, a gente tem que estar sempre junto, mas aos poucos, agora que eu estando presidente, aos poucos a gente vai vendo o quanto é importante o trabalho, você se sente útil. Porque quando eu fui diagnosticada, eu fui tão bem recebida pela associação, é aquela coisa do acolhimento, de você saber que existem outras pessoas que têm a mesma coisa que você e estão ali, estão bem, estão trabalhando em prol de outras, Então eu, como presidente agora da associação, eu me sinto muito gratificada, porque eu estou podendo fazer um pouquinho, para ajudar as pessoas o mesmo que fizeram por mim. Foi me acolher, dizer, estou aqui, entendeu? O que você precisar, conta com a gente. A arquiteta Juliane Lins convive com a doença há cerca de 3 anos. Os primeiros sintomas da esclerose múltipla surgiu no pós-parto da segunda filha. Ela conta que não foi fácil, mas com apoio conseguiu reorganizar a vida. Tudo começou quando eu, no pós-parto da minha segunda filha, eu comecei a perder um pouco da coordenação, da coordenação que eu tinha. Acabei confundindo um pouco porque eu achei que eu estava tão cansada do pós-parto, ela acordava para mamar na madrugada, eu já tinha uma filha mais velha que hoje tem 5 anos, então eu achava que eu estava muito cansada, sem conseguir dormir direito, então eu acreditava que era por isso. Mas eu caminhava no apartamento pelo corredor segurando um copo, o copo caía. Eu balançava ela para ela dormir de madrugada e a visão embaçava. Eu até tirava o óculos, mexia um pouco nos olhos para ver se voltava ao normal.
e foi me dando um cansaço muito grande e fui perdendo a coordenação motora. E, na verdade, culminou com um acidente em casa, né, onde eu feri a minha perna, muito grande, um corte profundo, e eu não senti que eu tinha feito esse corte. Só percebi quando o sangramento já estava grande. Então foi aí que eu fui orientada a procurar um neurologista, e ele, através de testes clínicos e o exame de imagem, me encaminhou para uma neurologista especialista em esclerose múltipla. Para mim, né, para cada paciente, eu acredito que seja uma maneira diferente, né? Mas para mim, eu estava numa vida tão agitada antes, né? Eu tinha o meu escritório de arquitetura, eu tinha já a minha filha mais velha, vinha uma segunda filha, então eu estava naquela cobrança, assim, de dar conta das coisas. Eu estava numa correria tão grande que no diagnóstico eu fui obrigada a parar tudo. Eu fui obrigada a desacelerar total, porque eu não conseguia fazer nada. Então, o sentimento de inutilidade era muito grande, né? Eu não podia dar banho na minha filha, eu não podia amamentar por conta da dosagem da medicação, dos exames que eu precisava fazer. Então, foi um susto, né? Foi um baque. Mas, para mim, o depois foi assim, mais preocupante. E o depois não o hoje. Mas, poucos meses depois, eu tive um segundo surto, que aí não foi mais tanto motor, foi mais sensitivo. Eu fiquei com o lado esquerdo formigando muito, que já era o lado oposto do meu primeiro surto, que foi no direito, né? O segundo foi no esquerdo. E veio uma fadiga assim enorme, que me deixava incapaz novamente. Mas não pela lesão, né, da doença, e sim porque eu não tinha energia para realizar as atividades. Então, antes, no primeiro surto, em um mês, eu tinha me recuperado totalmente. E aí eu tinha entendido, não, eu não vou ficar assim para a vida inteira. E aí, com 4 meses depois, veio um segundo surto. E aí sim, veio aquela angústia de dizer, eu vou ter que passar a minha vida inteira agora sim, oscilando. Uma hora eu estou bem e outra hora eu não estou. E aí foi fundamental procurar uma terapia, né? Eu busquei com uma psicóloga, né, fazer um acompanhamento, e ao falar disso com ela, acabei buscando dentro de mim a força necessária para equilibrar aquilo. O papel da família é fundamental, porque a gente se fragiliza muito. Lógico que para eles é muito difícil ver uma pessoa que fazia tudo antes de repente não fazer nada, né? Assim, tá numa dependência praticamente total, que foi o meu caso, né? Então, eles tiveram que assumir muitas coisas por mim, mas o apoio da família, no meu caso foi a família, tem pessoas que não têm família, mas tem um amigo, tem um vizinho, então se sentir apoiado por alguém é fundamental. Para mim foi muito importante. Durante, né, o período mais crítico da doença, eu fiz reabilitação com fisioterapia, fiz hidroterapia, fiz pilates durante um tempo, mas como eu tenho 2 filhas pequenas, acaba que esse cuidado com a atividade física ficou um pouquinho prejudicado. Mas sempre busco ter uma alimentação equilibrada, passei por uma reeducação alimentar e optei, aí não foi condição da doença, né, da enfermidade, mas eu optei por não retomar o trabalho. Então eu fechei meu escritório de arquitetura e passei a dedicar a energia que eu tenho, que é um pouco menor do que quem não tem essa enfermidade, eu passei a dedicar à criação das minhas filhas. Viver com a esclerose múltipla não é fácil, porque é muito intrigante isso de você ter uma enfermidade que as pessoas não veem. Se você não tem uma dificuldade motora visível, como por exemplo, alguns tem lesões que deixam em cadeira de roda, outras pessoas utilizam de bengala, de muleta,
outras pessoas ficam com parte do corpo paralisada, né? Ou perdem parcialmente ou total a visão. Então, essas pessoas que são assim, que têm essa deficiência clara, né, visível, de certa forma, quando alguém olha, diz, não, eu preciso ir com mais cautela. Mas quem não tem, isso é difícil da gente, até a gente mesmo entender e fazer os outros entenderem, né? Mas, à medida que o tempo vai passando, à medida que a gente se adapta à droga, né, à medicação, à medida que a gente encontra a medicação que inibe esses surtos, né, o que controla mais isso, à medida que a gente vai aceitando nossos limites, a gente passa por um período de muita raiva por não estar conseguindo fazer tudo, quando consegue fazer, raiva porque faz, mas depois se cansa demais, ou raiva porque tem que fazer uso de uma medicação, às vezes injetável, às vezes 2 vezes, mesmo via oral, mas 2 vezes ao dia. Então, assim, a gente se irrita um pouco com a parte do tratamento, às vezes. O centro de referência, assim, é fundamental, né, para os pacientes. Não só o centro de referência, também a associação, né, de pacientes. Como eu falei em outro momento, né, é tão importante para a gente um apoio. E quantas pessoas não têm um apoio, né? E a gente encontra aqui no centro de referência esse apoio. A gente tem fisioterapia, a gente tem fonoaudiologia, a gente tem psicólogo, até o próprio acolhimento da enfermeira, da médica responsável, até da secretária, né? Tem um local de encontro dos pacientes, onde a gente se encontra, a gente fala o que a gente está sentindo, fisicamente e também emocional. Então, o centro de referência é fundamental nessa parte, digamos, psicológica, né? Que é um apoio psicológico, mas também fundamental para a distribuição da medicação, né? Que antes do centro de referência, a medicação, a gente pegava essa medicação junto com todas as outras pessoas, né? Que tinham outras enfermidades, inclusive, no CDMEX. E hoje em dia não, a gente pega exclusivamente aqui no centro de referência. Nós temos uma farmacêutica que faz a entrega da medicação. Então, eles organizam um calendário, dizendo quais os dias e quais os horários que estão disponíveis. Então, a gente não enfrenta tantas filas, né? A gente sabe quando tem a medicação e, mesmo assim, se a gente ligar antes, eles nos avisam caso ocorra, né, algum imprevisto. Então, assim, o centro de referência é muito importante para ser o apoio e ser o local que está ali à disposição do paciente até quando ele ainda não tem o diagnóstico, quando ele tem a suspeita e é orientado a vir ao centro de referência. O programa Viva Saúde vai ficando por aqui. Na edição de hoje nós falamos sobre a esclerose múltipla. Você viu que, apesar de ser difícil para o paciente encarar esse diagnóstico, eles mostram que dá sim para manter qualidade de vida mesmo com essa doença. Até breve!